Opa, tudo jóia com você? Mais um vídeo do Arqueólogo Musical, canal de curiosidades musicais. Aqui é só papo de música. Se gostou, peço que no final possa dar uma curtida. E hoje vamos falar de MPB, uma figura importantíssima da MPB, do samba original das décadas de 1940 e 50. Eu falo de Geraldo Pereira, um cantor e compositor que figurou nos anos 40 e 50 com grande destaque, principalmente como compositor. Esse disco é muito legal. Esse disco aqui, ó, olha as homenagens aqui. Antes de tudo, quem fala aqui com você é o Basílio. Vamos lá. Nesse disco, ó, Chico Buarque canta Sem Compromisso, Jackson do Pandeiro, Pisei no Despacho. Monarco, uma figura importantíssima da Portela, da escola de samba carioca, desde a década de 50. Ele canta aqui Ministério da Economia. Também Blackout com Chegou a Bonitona. Blackout na década de 50 foi um cantor de samba assim, que teve muito destaque também. Ciro Monteiro aqui ele entra com Escurinho e também com Falsa Baiana. Ciro Monteiro ele gravou um total de 12 faixas do Geraldo Pereira. E o que acontece? O Geraldo Pereira ele tinha um carinho muito grande pelo Ciro Monteiro por isso. O Geraldo nos anos 40, ele faleceu em 55, então nos anos 40 até o começo dos anos 50, ele vendia as composições, não é como essa coisa hoje de direito autoral prolongado, ele vendia as músicas e gastava dinheiro à toa pra caramba, estava sempre duro. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na década de 30 foi, seguindo os passos do irmão, morar nos Morros Carioca. E lá aprendeu a ser sambista, aprendeu tudo que diz respeito e também a malandragem da Lapa Carioca. E foi na década de 40 que ele compôs muitas músicas, também nos anos 50. Então esse disco grandes intérpretes, esse disco é uma homenagem a ele, ao Geraldo Pereira. E o que acontece? Ministério da Economia. Essa faixa aqui eu vou destacar aqui que é muito legal. Ela foi gravada em 1951. Ela ressalta a volta do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que entrou num golpe foi num golpe em 1930 e prevaleceu até 1945. Até que teve aquela coisa ele foi reeleito por uma assembleia. Depois, acho que foi em 37, 36, o Estado Novo, famosíssimo, né? E eu sei que ele ficou até 45. Depois veio o presidente Dutra e em 1950 ele voltou pelas eleições diretas. Então ele entrou de forma indireta e também indireta o Getúlio Vargas. E se foi bom ou não, o fato é que o Getúlio Vargas soube tocar o barco e ele foi queridíssimo pelo povão. E essa música Ministério da Economia, ela ressalta isso, porque ela fala da pasta. E a pasta que daria uma vida melhor para as pessoas, para o pobre. Essa música tem uma letra muito legal. Ela foi gravada, portanto, deixa eu só ver aqui. Ela foi gravada em 51, mas a volta do Getúlio foi em 50, né? Até o falecimento dele em 54. De acordo com o amigo Samuel aqui, ó, foi um samba gravado. Depois teve regravações de Jardim Macalé, Monarco, como está aqui no disco. Bebel Gilberto em dueto com Pedrinho Rodrigues. O Geraldo exalta a criação dessa pasta, no caso o Ministério da Economia, durante o segundo governo de Vargas, quando se acreditava que tudo ficaria mais barato. De ilusão também se vive. É uma gravação Sinter. E olha só que legal a letra dessa música, deixa eu achar aqui pra você. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Se referindo ao Ministério da Economia e ao presidente Getúlio. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Bem legal esse som, né? E outra. Ou seja, naquela época não se comia carne que era muito cara. Nada a ver com hoje, né? 70 anos depois, aqui em São Paulo, R$ 30 um quilo de acém. Não mudou nada, 70 anos depois. Então, olha aqui, ó. Geraldo Pereira, as composições dele. Falsa Baiana é uma música também muito conhecida com o Ciro Monteiro, né?
A morte do Geraldo Pereira, para não estender muito o vídeo, ele nasceu em 18 e faleceu em Juiz de Fora, como eu citei, foi para os Morros Cariocas e faleceu em 1955. A morte dele é controversa. Dizem que ele faleceu após uma briga com a Madame Satã, que foi uma figura icônica nos anos 30, 40, até 50, até que teve um filme com o Lázaro Ramos, Madame Satã. Foi uma figura muito que protegia as meretrizes da malandragem da Lapa carioca. Uma figura, foi figura briguenta, que foi preso por várias vezes, e o Geraldo também era briguento. Aí dizem que em 1955 num bar, por causa de um copo de cerveja, mas o Geraldo já conhecia a Madame Satã. E o nome, ele foi um transformista, né, homossexual. O nome dele era, que eu não vou lembrar aqui agora, deixa eu ver. O nome dele foi... o filme produzido com o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos brilhou nesse filme, né? Karim Ainous, o diretor do filme. Filme de 2002. Madame Satã é João Francisco dos Santos. Nasceu em 1900 e faleceu em 1976. E dizem que eles tiveram uma briga, portanto, por causa de um copo de cerveja. Madame Satã, que era capoeirista, e deu um golpe no Geraldo, ou um soco, e o Geraldo caiu, e acontece que ele desmaiou, e ele foi para o hospital, e após isso ele veio a falecer. Mas é muito controversa essa morte dele. Uns dizem que foi de infecção intestinal, dizem que acharam vidros. Então o que acontece? Ele pode ter ingerido alguma bebida com vidros e faleceu em decorrência disso. Já outros alegam que ele poderia estar com câncer e estava... alguns próximos dele da época afirmaram que ele estava evacuando sangue naquele período. Então talvez o falecimento foi de câncer. Foi apenas uma coincidência a briga. E outros dizem que a briga nunca existiu. Mas a própria Madame Satã se promoveu em cima disso. E disse em uma entrevista muitos anos depois, para uma revista, que houve sim a briga, mas que foi um simples soco. Que jamais ele teria falecido em decorrência daquilo. Olha que curioso, né? Então hoje falando aqui de Geraldo Pereira, figura icônica do samba brasileiro e que foi querida aí por muitos e que muitos cantores posteriores, grandes nomes, o homenageiam aqui nesse disco. Aqui foi mais um vídeo do Arqueólogo Musical. Se gostou, peço que possa dar um joinha, dar uma curtida, dar uma compartilhada. E a gente está sempre trazendo só papo de música aqui, canções, cantores, curiosidades. Aqui quem falou foi o Basílio. Um abraço e até um próximo. Valeu!